Olá! Hoje a gente mergulha na arte de convencer. Vamos usar como base o livro Gente que Convence, do Eduardo Ferraz, e também uma resenha bem detalhada sobre ele. A ideia é explorar como uma persuasão eficaz, aquela que funciona mesmo, parece que vem mais do autoconhecimento, de ser autêntico, sabe? Menos de usar só umas técnicazinhas de manipulação. Então, nossa missão aqui é tentar entender como a gente pode alinhar quem a gente é de verdade com o jeito que a gente comunica nossas ideias. Ok, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso. O principal que as fontes trazem, me parece, é que não adianta só ter uma ideia genial ou um talento nato. O X da questão, né, é saber comunicar isso e de um jeito que conecte, que seja fiel à sua personalidade, sem soar falso, artificial. Sim, sim. E o que eu acho fascinante é que é como tanto o livro quanto a resenha colocam o autoconhecimento como a base de tudo, né? Talvez o grande insight seja que a persuasão muitas vezes não funciona não por falta de técnica, mas por um certo desajuste interno, vamos dizer assim. Se a pessoa não se conhece bem, sabe? A comunicação pode acabar soando meio oca, mesmo usando as palavras certas. É como, sei lá, tentar tocar uma música super convincente num instrumento que está desafinado. Conhecer os pontos fortes e fracos permite motivar os outros a partir de um lugar genuíno. De verdade. Hum. Isso conecta com uma coisa que a resenha menciona, aquela barreira invisível da desconfiança. Quer dizer, então, que essa autenticidade toda que o livro explora é o que ajuda a derrubar essa barreira. Parece que faz sentido, né? As pessoas notam quando algo não soa verdadeiro. A dica é valorizar o que se tem sem inventar moda. Exatamente. E essa autenticidade não quer dizer ser rígido, né? Isso nos leva para uma distinção bem importante que a resenha aponta. A diferença entre ter jeito e ter potencial. Alguém pode ter um potencial natural, ser uma pessoa expressiva, por exemplo, mas ainda assim precisa desenvolver técnica como oratória para canalizar isso bem. Por outro lado, alguém de talvez tenha um potencial inicial mais baixo numa área, tipo timidez para falar em público, não tá condenado ao fracasso. Essa pessoa vai precisar de mais disciplina, mais estudo direcionado para construir essa habilidade. Isso mostra que convencer não é só um dom que nasce com a gente, é desenvolvimento consciente. Aqui é que fica interessante mesmo. Aquela analogia da personalidade como um prédio que apareceu na discussão. A estrutura base, ser mais introvertido ou extrovertido, essa é mais difícil de mudar. Mas o acabamento, né? As habilidades tipo comunicação, negociação, falar em público, isso dá para aprender, dá para aprimorar, sem precisar demolir o prédio inteiro. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente adapta o comportamento, desenvolve essas habilidades sem perder a nossa essência? Sem parecer que a gente está, sei lá, vestindo uma fantasia. Olha, a abordagem do livro, pelo que a resenha indica, parece ser bem prática nisso. Usa testes, estudos de caso, uma linguagem acessível, direta ao ponto. A ideia não é virar outra pessoa, é mais encontrar ferramentas dentro da sua própria estrutura. Por exemplo, um introvertido. Ele pode não virar o cara mais falante da festa, mas pode aprender a ser muito persuasivo numa reunião. Como? Focando na preparação cuidadosa, usando dados concretos que talvez sejam pontos fortes naturais dele, né? Em vez de tentar imitar um estilo super expansivo que não combina. Conhecer os próprios gatilhos de motivação, ou seja, o que realmente te move, permite comunicar com paixão genuína. E tão importante quanto conhecer os próprios limites. Um bom persuasor sabe o que não domina e não tem vergonha disso. Falando em limites e clareza na comunicação, isso me lembrou uma coisa da resenha sobre a tal maldição do conhecimento que atribuem ao Steven Pinker. Parece que se encaixa aqui, não? Sem dúvida alguma. A maldição do conhecimento é essa nossa tendência, né? Depois que a gente aprende alguma coisa, fica difícil imaginar como era não saber aquilo. Para a persuasão, isso é crucial. Muitas vezes a gente falha em convencer porque parte do princípio que o outro já tem o nosso contexto, entende o nosso jargão, nosso jeito de ver as coisas. Para superar essa maldição, exige um esforço consciente mesmo de se colocar no lugar do outro, de traduzir a nossa mensagem para a realidade dele. E isso está ligado diretamente com a credibilidade. Comunicar de forma clara, adaptada, mostra respeito, facilita a conexão.
E reconhecer o que não se sabe, como a gente falou dos limites, também reforça essa credibilidade. Admitir que não sabe algo é muito mais persuasivo no longo prazo do que tentar blefar. Então, o que tudo isso significa, assim? No fim das contas, o resumo da ópera parece ser que, em vez de ficar buscando fórmula mágica ou tentar imitar os grandes comunicadores, o caminho mais sólido para a gente conseguir convencer é investir em se conhecer melhor, profundamente e potencializar as características que a gente já tem, de um jeito autêntico e adaptado. Exato. A persuasão mais potente, mais eficaz, ela floresce nesse alinhamento, sabe? Entre o ser e o comunicar. E isso é lapidado pelo desenvolvimento consciente do potencial de cada um. E para deixar uma reflexão final, né? A resenha traz aquela frase: só damos valor às coisas quando estão no contexto adequado. Se a gente expandir essa ideia para além do valor das coisas e pensar na nossa comunicação, fica a provocação. Será que a nossa capacidade de ser genuinamente persuasivo depende não só da nossa autenticidade e autoconhecimento, mas, fundamentalmente, da nossa sensibilidade e habilidade em adaptar essa mensagem autêntica ao contexto específico e à percepção de quem está nos ouvindo? Fica aí para a gente pensar.